Então, eu queria convidar inicialmente para compor a nossa mesa aqui, nossos convidados, Rodrigo Buffon. Rodrigo Buffon é consultor agronômico da SPD, é uma consultoria especializada em regenerar solo, incrementar potencial, e ele me confidenciou que alcançou 400 mil hectares aí de consultoria. Então, assim, a gente sabe que cada hectare conquistado é um cliente que tem que estar satisfeito, né? Então, estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Gostaria de convidar o professor Dalvan José Reinert, professor agora aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em física do solo, 40 anos aí trabalhando com física do solo e está também envolvido aí, né, num esforço que a gente está fazendo de quantificação desses créditos de carbono. Obrigado. E gostaria de convidar o Rafael Veiga, que gentilmente vai estar conosco aqui, da Torba. E, Rafael, obrigado por aceitar o nosso desafio aí. E o Rafael provavelmente é o que vai despertar aí a maior curiosidade de vocês, porque o Rafael representa uma empresa que ela ajuda o agricultor a comercializar esses créditos de carbono na Bolsa de Londres, é isso? Isso é no mercado europeu. Mercado europeu, né? E já está sendo feito contratos no Paraná, né? Sim, Paraná e Mato Grosso do Sul. Paraná e Mato Grosso do Sul, e ele vai, nessa oportunidade, então, nos apresentar um modelo de negócio, né? E oxalá alguns dos agricultores aí, nossos gaúchos, também participem deste projeto aí. Bom, então, feita essa, fiquem à vontade, nós vamos começar então com o Rodrigo Buffon. A ideia aqui é fazer uma apresentação assim rápida, das 3 apresentações, e depois deixar uma interação com vocês fiquem livres. É um modelo que nas feiras americanas eles usam muito, que é o talk show, quer dizer, uma conversa curta para instigar a discussão. E deixo então 2 convites, né? Para a participação no 7º APSU, o professor Lúcio Amaral está aí. Nós vamos estar realizando então esse congresso muito importante, que ele visa trazer inovação para 3 desafios aí que nós consideramos muito importantes. Essas questões climáticas, os eventos extremos, a questão econômica, que é buscar rentabilidade econômica, e o aspecto social, especialmente a preocupação é com o jovem, com a sucessão, e como que a tecnologia pode atrair o interesse do jovem para continuar na agricultura. Então, de imediato, vou convidar o Rodrigo Buffon para fazer a sua apresentação. Maravilha, boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Telmo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a toda a equipe do Projeto Aquários. Estar aqui com vocês nesse momento, para nós é uma oportunidade de aprendizado também, ouvir os colegas, os amigos. Sempre a gente cresce em conhecimento e como pessoa e profissionalmente também. Queria comentar com aqueles jovens que estão ali, tem assento aqui, ó. Deve sentar aqui, tem assento aqui, tá? Fique à vontade, tá bom? Pessoal, muito obrigado às pessoas que nos ajudaram. O professor Telmo comentou a gente pudesse ajudar um pouco em algumas situações, e algumas pessoas, tendo em vista a nossa empresa, e outros que os patrocinaram e ajudaram aqui, como a Gran7, a Franciosa Sementes, a Sync Soil, a própria SPD, a diretoria aprovou, está aqui com vocês. Então, para nós, o Safrar também, pessoal que trabalha lá na região do Cerrado, teve a oportunidade de ajudar aqui esse projeto que eu considero muito importante. Falar um pouco para vocês do Cerrado, onde que é a maior vivência, onde a gente trabalha no dia a dia. A SPD Soil Diagnóstico é uma empresa de consultoria e fertilidade, gerar dados de solo, diagnóstico preciso do solo com qualidade. E isso para nós chama atenção, e todas as companhias hoje têm buscado um viés nessa oportunidade quando se fala de agricultura regenerativa. E quando fala de agricultura regenerativa, produtores que vêm em busca dessa informação, agrônomos que estão em busca dessa informação, que querem fazer uma agricultura regenerativa, muitos já estão no caminho há muito tempo, só estão refinando aquilo que já sabiam
e acrescentando doses assertivas da pesquisa, com plantas, com calcário, corretivos, gesso, enfim, todo o ajuste fino, ele tem buscado em trabalhar essa agricultura regenerativa. Mas quando se fala para um produtor que tem muita pressa, quando ele escuta regenerativa, ele pensa, será que é muito tempo, será que é pouco tempo? Hoje existe o produtor que eu acrescentei essa palavra à sugestão de um amigo, a agricultura regenerativa de alta performance. É o produtor que precisa de uma solução a curto espaço de tempo. E isso é possível. Existe um mix de 35 dias de plantas de cobertura até 160 dias. Vai variar do diagnóstico, aonde que você quer chegar. Então todo esse contexto de produção do máximo de raízes e biomassa, aporte do carbono, que é o assunto em específico, eu vou falar rapidamente para vocês, que dentro dessa atuação no Cerrado brasileiro, em 12 estados, existem pessoas que ajudaram nós a construir um perfil de trabalho. O professor Telmo está aqui, uma pessoa que diariamente nos constrói perfil profissional, pessoal e um exemplar. Eu digo isso com muita alegria, professor Telmo. O senhor é exemplo de humildade. O senhor é minha referência, tá? Pode seguir firme nessa toada aí, que isso aí faz a gente crescer cada vez mais. Ademir Calegari, um grande especialista em plantas de cobertura a nível mundial também, junto com o professor Telmo, muitos trabalhos rodando o mundo, foi a pessoa que me instruiu nas plantas de cobertura e manejo. E o diagnóstico, olhar isso de uma forma como uma lupa, nos pequenos detalhes. O produtor brasileiro que está em busca dessa agricultura regenerativa de alta performance, ele é um produtor que ele é de 5 a 8% do mercado nacional. É isso o motivo que eu ando em 12 estados. Eu estou sempre procurando ir atrás daqueles que possam me ensinar. Aprender, a gente aprende todo dia e levar o conhecimento que, nossa, é pequeno. O produtor é uma grande área de pesquisa extensa a céu aberto. Então, o diagnóstico preciso, nós estamos junto com ele naqueles pequenos detalhezinhos. Aí a gente cresce, aí a gente aprende. A gente acha outra alternativa para aquela região, seja no Maranhão, seja no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E gerar dados com confiança e determinar um plano de ação e manejo é nós entendermos os anseios de cada produtor. Tem produtor de soja, milho e trigo, tem produtor de soja, boi e algodão, tem produtor que gosta só de soja e planta de cobertura, tem produtor que gosta de trabalhar com integração com o sistema de HF. Eu não vou lá mudar o que ele está fazendo. Vamos lá aprender com ele e melhorar o que ele já vem fazendo. Como que nós podemos aportar mais palha, carbono, raiz de qualidade e solos de uma maneira sustentável? Que isso dê longevidade e vida no sistema. Então nós diagnosticarmos o que tem em cada talhão da fazenda e ela tem uma variação muito grande. Por quê? Se nós olhar para essa fazenda especificamente nesse talhão, foi a abertura dessa fazenda. Eles iniciaram isso aqui em 94. E essa aqui foram as últimas áreas abertas. Essas áreas aqui iniciaram com um processo de abertura com 4 toneladas de calcário. Essa daqui abriu a última safra com 18. Então o ganho de capacidade de raiz e carbono, quando o produtor se atentou que todo o processo de início, ele precisa criar uma estrutura química, física e biológica. Lá no passado, você falava hoje cedo, nós estávamos com o produtor Vanderlei, se eu não me engano o nome, né? Amigo do professor Telmo, Vanderlei. Noi, né? E quando se falava do passado do plantio convencional, e quando ele passou pelo estudo, veio, acrescentou conhecimento, levou para a casa deles e mudou o conceito e a maneira de cuidar do solo. E o produtor de hoje está com uma visão diferente de estruturação do solo. E quando nós temos um diagnóstico, que nós temos uma qualidade de informação para tomar a decisão, um 0 a 10, 10 a 20, um 20 a 40 seria o mínimo, é um básico para nós agrônomos determinar pequeno plano de ação inicial junto ao produtor, principalmente falando de corretivos de solo. Por que o corretivo de solo? Porque nós olhar cálcio nessa profundidade. Se nós estamos bem, se nós estamos mais ou menos, ou se nós precisamos fazer uma ação um pouquinho mais apressada para que nós possamos ter 0 de alumínio, o máximo de cálcio para que raízes de aveia, raízes de centeio, raízes de ervilhaca, raízes de soja, raízes de milho cheguem a essa profundidade ou muito mais fundo com qualidade, espessura, oxigenação, aeração, aí nós vamos ter carbono de alto nível de qualidade dentro desse processo de regeneração de alta performance. E quando os dados têm coerência, o porquê que falar disso aqui nesse momento sobre dados? Porque aqui é o projeto Aquários. E aqui nós aprendemos muito com o professor Telmo, todo o trabalho da interação da agricultura de precisão, que os dados amostrados com o laboratório de qualidade, com o diagnóstico, ele tem que ter correlação e coerência com o mapa de produtividade.
E o que faltava nesse solo dessa fazenda aqui? Um diagnóstico e saber qual que era o fator limitante. Não era química, era falta de matéria orgânica. Falta de vida no sistema. Então, todo sistema que se inicia com um processo de agregação químico, físico e biológico, nós precisamos de quê? Carbono, lignina, mas nós precisamos de uma grande força de nitrogênio para nós acelerar esse processo. Nós precisamos alimentar fungo e bactéria para processar esse carbono e pegar o caminho de umificação e subir matéria orgânica. Então, lembrar que palha não é somente para cobrir o solo, nós precisamos que tenha ela na composição com plantas que fixem nitrogênio. Aqui vocês têm a ervilha forrageira e a ervilhaca que faz muito bem. No verão vocês teriam oportunidade de ter as crotalária e o guandu. Mas falando de cerrado, nós temos as crotalária e o estilosans, Campo Grande. Plantas que fazem esse processo rápido. E aí, nesses experimentos regionais, qual é o melhor manejo? Qual que é o seu diagnóstico? Qual que é a sua necessidade? O que aquele solo está pedindo? O solo hoje é uma analogia que aprendemos com o Sérgio Argentelli, é um grande rumen. Solo é um grande rumen, nós temos que colocar palha de qualidade, mas esse rumen tem que funcionar biologicamente e ruminar essa palha. Se nós não tivermos biodiversidade de exudatos radiculares, ácidos orgânicos, actinomycetos de várias espécies para processar esse carbono e colocar em estável em matéria orgânica em profundidade, dificilmente nós vamos ter qualidade de carbono nesse sistema. Qual planta? Qual ambiente? O porquê que nós usamos o guandu nessa situação? Porque esse solo aqui tinha muita pedra, não dava para rodar um escarificador, não dava para rodar uma grade, rodar nada. Então colocamos uma planta que tem uma competência assim radicular que faz um processo de descompactação num curto espaço de tempo. Existem formas e maneiras de plantas de cobertura trabalhar ao nosso favor. Tanto essa planta no Piauí, tanto aconteceu na fazenda do nosso amigo Teixeira, como foi? Teixeira Gonçalves? Murilo Teixeira Gonçalves usou o guandu também no manejo do pastoreio. Então isso aconteceu no Piauí e isso aconteceu no verão aqui no Murilo. Então é a opção de planta assim que tem capacidade de trabalhar ao nosso favor. Olha a quantidade de raízes de carbono nesse sistema exudato radicular e ácidos orgânicos. O que nós tínhamos aqui? Muito cálcio e zero alumínio. Muito cálcio e zero alumínio. O professor Temo vai lembrar desse paredão que nós abrimos, professor, junto lá no Piauí. Olha aí que estrutura de solo, olha a coloração, essa área aqui tem 6 anos de abertura no Piauí. Olha a estruturação desse solo. É possível você trabalhar assim? É possível, numa abertura nós conseguir fazer o máximo de volume, o máximo de raízes. E vai vir sempre o máximo da necessidade do manejo, da integração de máquinas e processos. Mas o que nós precisamos ter? Vida no sistema e alta produtividade. Solos de abertura com 69 sacos, o que tinha nesse sistema? Qualidade de estruturação. O que nós precisamos de um processo de 40 dias, um consórcio de plantas num pré-milho verão? É possível? Agricultor regenerativo de alta performance, colocar qualidade de exudatos de carbono no sistema? É possível sim, aí ó, milheto com nabo forrageiro. Aqui tem de ativação com raízes, especialistas nesses processos de curto espaço de tempo. Então nós temos produtores com... O senhor Dalvan vai lembrar dessa área aqui, Dalvan? Que ela lá na beira do cerrado deu quantos por cento de argila? 4? 3,5 a 4% de argila, essa área aqui, ó. São 1.800 hectares abertos, com plantas de cobertura, estruturação. Está aqui o professor Thelmo. Essa área ficou 2 anos em processo de regeneração. Você viu que como tem plantas que vão levar mais tempo, solos que vão precisar de mais tempo, mas existem processos a qual nós conseguimos trabalhar e renovar esse sistema. E depois da análise de carbono, o professor Dalvan vai comentar sobre dessa área. Se é necessário em algum momento, porque todo o processo, de falar de carbono e eu te mostrar essa imagem aqui, vocês iam ficar contrariados comigo se eu não te explicasse. Que todo o processo produtivo ele vive de receita. Quando o produtor chega numa base de equilíbrio, que aquela área está passando de 4 safras dando prejuízo, nós temos que entender o que precisa ser feito. E essa aqui é a chamada cirurgia no processo de fertilidade. Mas dentro da cirurgia nós sabemos que nós temos o curativo. E o que ele é? Plantas e raízes. Plantas e raízes no sistema. O que nós precisamos ter? Um produtor satisfeito. A área produzindo 49 sacos, conseguimos elevar para 76 no primeiro ano de manejo químico, físico e biológico. É possível? É possível. Elton Anello, acredito que vários conhecem, né? Pentacampeão do César de produtividade. Então é possível, num curto espaço de tempo de 60 dias, nós construir uma parede de raízes, aporte de carbono e qualidade dessa maneira? Capim coracano, uma planta que chega a colocar 6 toneladas a 8 de raízes e 2 de exudato radicular. Até 12 de palha de superfície. Então sempre há um contexto para os bons resultados de manejo de produtividade. Essa área que nós estamos trabalhando aqui, que foi pentacampeão do SESB, são 10 para 11 anos trabalhando manejo de integração, rotação,
planta de cobertura e descompactação do solo de alto nível de qualidade. O que tinha nessa situação aqui? Esse aqui foi em Balsas, no Maranhão. Essa área aqui da esquerda foi aberta com 24 toneladas de calcário, 600 pontos de fósforo, foi o produtor que fez essa conta, foi por conta dele, 500 pontos de K e 1 tonelada de ureia por hectare, e o milho ficou amarelo desse jeito aí. O que não tinha nesse sistema aí? Uma oportunidade da biodiversidade. Não teve a oportunidade de você fazer uma estruturação com planta, porque era um cerrado degradado, 3,5 de CTC. A argila até tinha razoavelmente bem, mas uma região degradada, saturação de 6 a 8%. Deu tempo do calcário reagir, estruturar com plantas e raízes de carbono orgânico? Não tinha. Faltou isso aqui, a biodiversidade. Ele fez um vídeo que eu posso compartilhar depois com vocês, para vocês escutar da boca do produtor. E não adianta ter condição química se nós não tivermos condição física e biológica. Então o manejo de um ILP de qualidade está aqui. Olha quanto aporte de carbono, estruturação, ainda mais depois nós vamos ter os dejetos, a urina e a baba do boi no processo de integração. Alta produtividade. Como que você faz um milho dessa profundidade com essa qualidade de raiz chamada efeito chuveiro? O que tinha aqui embaixo? Cálcio. O que não tinha ali? Não tinha alumínio. Como que nós vamos fazer plantas de cobertura, fazer a maior espessura radicular? É com cálcio. O que julga uma qualidade de perfil hoje com plantas que não passaram por melhoramento genético? Cálcio. O que nós fazemos ganhar no processo de alta produtividade? Plantas que fixem nitrogênio, façam aceleramento das bactérias especialistas em conversão. O que nós precisamos ter quando temos um volume de palha e raízes trabalhando a nosso favor, junto numa integração? Consórcio, uma planta que fixe nitrogênio, bactéria de vida livre, azospirilo no processo. Por isso que precisamos de rotação, colocar carbono, palha, raízes de qualidade no sistema. O que faz? Esses produtores vão estar aqui amanhã, professor Tão, Grupo Teixeira. Rotação de LP, 12 anos, sem o uso de um agrado e um escarificador. Gramíneas no processo de integração lavoura-pecuária, passando lá de 1,20 m de profundidade, calcário e gesso, trabalhando no processo de rotação. Aqui na região, próximo aqui de vocês, Passo Fundo, Luciana Tagliari e a irmã dela, o que nós conseguimos acrescentar no processo produtivo, que era uma área de 40 anos de plantio? Nitrogênio e gasolina para micro-organismo e fungo. A hora que associamos o ervilhaca e ervilha forrageira no processo, nas análises, as espectromices aumentou a população exponencialmente. Essas 3 pilares, onde estourou as bactérias, foram os campos que foram feitos de semente de ervilhaca. Onde nós usamos a biodiversidade, usou Brad Resolve 3 com inoculação para aumentar o potencial de fixação de N. Olha lá nos DNA onde que foi parar o nitrogênio do Brad Resolve. A associação que era Maria Primavera falava que o centeio é uma planta saneadora de sistema. Está aqui, ó, quando associou o centeio onde não tem doenças, e quando nós fomos coletar o DNA do solo para ver a qualidade da palha e a redução do fusário, foi os 2 lotes que a gente fez semente de centeio. Então tudo isso é carbono de qualidade, raiz nos sistemas e sanidade para o processo produtivo. Posterior, no outono, 100 sacas de trigo por hectare no processo sequeiro. Então é possível sim, quando há necessidade das ferramentas, temos que usar sim, as ferramentas são para nos auxiliar ao processo de avanço da produtividade. O produtor vive de receita, então nós não podemos esquecer isso. Então qualidade de raízes que colocam num curto espaço de tempo, 63 dias, mais de 2,5 metros de raiz de alto nível de qualidade. Isso está acontecendo em várias regiões do Brasil. O que é isso? Uma agricultura de processos. Nós temos que ter estruturação, informação para montar um plano de rotação de alto nível de qualidade de palha e raiz. E isso dentro do processo produtivo, seja ele nas grandes culturas, soja, milho ou algodão, isso vai acontecer da mesma forma. Olha aí, em 58 dias de plantado um mix de planta de cobertura, que está aqui, nabo forrageiro, trigo murisco, crotalário cloeuco e capim coracana, a 3,40 metros de raiz. Está aqui o professor Telmo dentro dessa trincheira, ele veio testemunhar isso junto comigo lá em Sapezal. É possível se fazer um processo de curto espaço de tempo de 58 dias, plantas de relação CN baixa, solos arenosos, e a meta desse grupo era colher 380 arrobas de algodão numa área arenosa, com 18 dias de nascido o algodão. Olha a estrutura. Solo extremamente arenoso, nós com uma condição de fertilidade biológica estável. E conseguimos colocar 450 arrobas de algodão, a meta era 380 em 800 hectares. Então isso é qualidade de aporte de carbono numa rotação com plantas de cobertura eficiente, mas quimicamente e fisicamente adequado. É dessa maneira que nós aceleramos o processo e fazer o sistema ser rentável. E esse grupo, essa safra,
colocou 15 mil hectares em mix de plantas de cobertura no lugar da soja para plantar algodão em 20 de dezembro em diante. Em cima desse dado, de 800 hectares, foi para 15 mil hectares de plantas de cobertura. Será que deu certo o processo? Então, não julgue o manejo pelo tamanho das plantas, mas sim pela sua capacidade radicular de estruturar o solo. Não ache que um mix de planta de cobertura tem que ser somente volume de parte aérea, mas sim precisam ter muita raiz no perfil do solo. Colocar nitrogênio ao 1,76 m, a ciência dizia para nós que era só 60. Está aqui, ó. Nódulos ativos ao 1,76 m. Por quê? Tinha oxigênio lá embaixo. O que não tinha lá? Não tinha alumínio nessas raízes nesse volume. Então tinha vida no sistema. Então é possível sim, porém nós temos que manter essa condição estável. Se nós quisermos ter a bioexpressão máxima das bactérias, nós temos que ter um pH adequado. Se nós queremos ter o máximo da bioexpressão dos fungos, temos que ter um solo aerado e descompactado e com alto nível de qualidade de raiz. Então seria essa a minha contribuição, professor Telmo, e estou à disposição para tirar dúvidas posteriormente. Então, para alegrar um pouquinho o nosso ambiente, vamos chamar o nosso mágico para fazer aqui uma mágica que é parecer dinheiro no bolso do agricultor gaúcho. Viu? Senhor, seja bem-vindo. Quando o professor Dalvan se prepara aqui para nós descontrair um pouco. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Sou o Mágico Rodrigues. Me convidaram para fazer mágica. E eu fui no stand, eu estou na stand da Raiz, e eu vi que lá não tem mágica. Lá é tecnologia e é muito estudo. Apesar que no final é sempre mágico. Eu vou fazer algumas coisas para vocês bem interessantes. Sabe, consegue saber chegar seu tradicional voltar expo que é se é normal e pode ser até representado por uma vida do agricultor. Só que esse aqui é diferente. Esse aqui tem ainda foi elas estão distribuindo cada problema, cada inovação. Só que a vida do ali tem muitas coisas ruins, como pouca chuva, falta de incentivo financeiro, terras arinosas, terras derramadas, plantação não pega. E esse isso é o vários muitas vezes todo o povo que esquece e achava de assistir a tudo, acaba que ele só que acha que fez tudo errado e esquece. Tem maneiras de a gente cuidar bem do solo, manter bem plantio. Por isso eu consigo a todos a nem canto existir aqui no país. Nós temos qualquer interessante que é as forragens que passam que tira a temperatura, abaixa a temperatura do solo e também passa com que a água penetre no solo, evitando peixes compactados e áreas que ir embora. E lembrando disso, eu consigo a todos nunca de seus sonhos. E na cada dia, a ciência está inovando, cheio de novas notícias boas. Eu não sou certo. Foi embora. Se eu se vier nessa, eu sei que você pode fazer por esse dinheiro, esse osso, uma pessoa, papai vai, mas antes, vai ser, né? Se eu estou no mal, né? Tá na maneira de água aí, que não é. O água, se fosse mim, se só, eu acabei de falar sobre uma possibilidade entre nós, tudo as perguntas que temos. Nossa, parecia que dinheiro no bolso. Sim, tá. Sabe que eu quero ver você pegar, né? Esse é o mais difícil. Esse são meus amigos. Esse é difícil tomar. Esse aí, como eu disse, tem mais, vai ter uma saída. A saída é a espalhar. Você protege solo por erosão, melhora a retenção de água, melhora a fertilidade e reduz a compactação do solo, que é quando a compactação do solo é que nós teremos em geral lá que assim, essa água acaba
vou embora, vou fazer uma luta nisso aqui. Eu tentei andar, mexer, me rachar do ele. Por quê? A gente, né? Então, você fez, não aproveitar ao máximo toda aquela chuva cai eu lá não sei. Dessa sim. É a pista. Só que muito não tratam a terra como deveria. E essa água de si. E aparece que devido ao terreno, vários voos vão ser selvagens. Nessa água vai sempre embora. Por isso devemos sempre aprimorar usar todas as tecnologias possíveis na agricultura. Com isso, retornaremos até para nossos serviços mais plantios, mais bonitos. E também, diretor, nós vamos usar Sanchei, que é aquela árvore de irmãos. Olha, família da nossa. O povo fosse, você não vai comentar depois dessa. Ligar para o jogador, então vamos chamar agora o senhor Dalvan. Foi o Ei, som. vamos tentar não, tem que só lá da então, Deus, agradecer o Max que gentilmente trouxe mais Rodrigues para Bom, pessoal, boa tarde a todos. O professor Telmo já me apresentou. Eu tenho a felicidade muito grande de conhecer a boa parte de todos, quem não, mas agradeço fortemente a presença, né, de todos, que dá para ver que nós temos hoje, Rafael, uma plateia muito seleta, muito seleta. Então, talvez não tenha 500 pessoas, mas tem um volume de representatividade bastante grande. Bom, a proposta do painel foi do crédito de carbono, né, medição, geração e comercialização. O Hugo Fon nos deu assim, um panorama rapidamente de grande potencial que nós temos de gerar ou de remover carbono da atmosfera e acumular na Terra. Lá dos livros básicos nós subimos, a quantidade de carbono que tem nos solos do mundo dá 3 vezes mais do que no ar, 2 vezes mais do que na vegetação. Então nós temos um potencial muito grande de armazenar carbono no solo. E isso agora está sendo uma ferramenta, está sendo visualizado, lógico, desde o Tratado de Kyoto, depois veio, né, o de Paris, e vem para cá, um aceita, outro não aceita, mas o mundo todo está envolvido em 2030, 2050 nós neutralizar. O que nós emitimos nós temos que remover. E o solo, as práticas agrícolas desempenham um papel bastante importante. Nós estamos num projeto aí de entrar nessa parte, já começamos. Felizmente nós tivemos um contato com o Bufon nos conseguiu um projeto piloto lá em Campos de Julho, já quase lá em Rondônia, no Mato Grosso. Fizemos uma primeira avaliação e vou mostrar para vocês o que nós encontramos e algumas conjecturas que nós estamos fazendo. Não é ainda a geração de crédito de carbono, que depois, como vai ser, o Rafael vai nos colocar. Mas então, nessa parte de medição, nós temos um projeto piloto que foi feito numa fazenda lá em Campos de Julho, da Agrícolas Anelos. Tem mais de uma fazenda, mas isso aqui são 16 lotes, né, ou 16 talhões, que somam esses 16 a 4.300 hectares. É um projeto piloto, e nós temos uma avaliação assim, bem concreta de como seria, né, Rafael, uma linha de base. Como que está o nível de carbono. E aí, o professor Telmo, não, mas nós temos que comparar com alguma coisa de fora. Bom, vamos comparar com a média da própria propriedade e vamos comparar com o cerrado em condições originais. Então, aí também avaliamos de uma condição de cerrado argiloso e arenoso. Porque essa área, nós mostramos mais de 100 pontos, mas ela tem um rio que corre aqui pelo lado esquerdo, e então tem uma influência da areia do rio, né, até um determinado pedaço da propriedade. Então tem aí, como o Bufon falou, uns 1.000 e poucos hectares que são solo muito arenoso. Foi uma bacia de rio, foi um leito de rio antigamente. Hoje está numa área já bem
bem desenvolvida com vegetação. Isso aqui é um mapa de declividade. Se nós olharmos a declividade, o mais vermelho, vai descendo e o rio vem aqui embaixo. Então essas partes mais do fundo, principalmente esses talhões aqui, ó, é o que o Buffon mostrou, 3,5% de argila. E o resto é areia e um pouquinho de silt. E dá 1.800 hectares, quase esses talhões aqui, né? É o talhão 26, que não está ali agora, mas e o área nova 1 e a área nova 2 ali, né? A 1 de cima e a 2... Não, a 2 a 1 daqui e a 2 de cima. Bom, então nós fizemos assim um estudo de caso para tentar ver estoque de carbono, como é que está em relação à média, como é que está em relação ao que era antes, condição nativa, que é o cerrado nativo. Então, o Buffon é o consultor técnico da Agrícola Zanella, nos conseguiu esse caso de estudo e conhecemos o Elton, o Telmo já conhecia o Elton, não, ele simplesmente só vocês precisarem, nós conseguimos, em termos de logística de coleta, de preço de laboratório, de casa para ficar, né, com freezer cheio de Corona Lager lá para nós, né, uns 4, 5 dias, e também veículos para nós fazermos a coleta. Isso aqui é o solo, naquela parte mais alta, um latossolo vermelho, 55% de argila. E aqui é a equipe de trabalho, né, Buffon? Te lembra aí desses dias aí de calor lá? A equipe é o Buffon, o Telmo e eu, nós fizemos todos aqueles 100 e poucos pontos com três profundidades de amostragem. Nós coletamos a amostra em cada um dos 100 e poucos pontos, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Né? E para cada profundidade, coletamos a amostra também indeformada para fazer a relação massa-volume que precisa para computar o estoque. Senão nós não conseguimos computar o estoque de carbono. Aqui, só para vocês terem uma ideia, foi um perfil que nós uma trincheira que abrimos aqui. Bom, esse aqui era o argiloso, que é o cerrado argiloso, abrimos também no cerrado arenoso. Cerrado argiloso, cerrado arenoso. O que nós medimos? Tecnologia Verra, autoanalisadora, seco. Ela aceita o NIR também, no 0042, né? Mas nós usamos o autoanalisador, então é a medição de carbono a seco, sem problema, e medimos a densidade pelo metro anel volumétrico para computar o estoque. Bom, e aí vou apresentar alguns talhões daqueles, só para vocês terem uma ideia. Foi mais ou menos, um pouco a mais, um pouco a menos, mas foi similar na grande parte dos talhões. Essa fazenda foi aberta há 30 e poucos anos, a Buffon, mas o manejo intensivo com plantas de cobertura já vem há 10 anos, 8, 10, 7, depende do manejo ali, né? 11 anos com plantas e 38 de abertura. Bom, aqui, talhão 1. Bom, aqueles 6 pontinhos que nós vimos, nós separamos lá com o Cid Buffon, o pessoal da Solinftec lá, que tem todos os mapas de produtividade. Pegamos 3 pontos em região de alta produtividade, no talhão, 3 pontos na região de baixa produtividade. Coletamos a amostra e medimos. Essas coluninhas na horizontal, estoque de carbono em tonelada por hectare, e nos dão os estoques para cada profundidade. Então aqui, talhão 1, 0,40, na zona de alta produtividade, temos 102 toneladas por hectare. 20 tanto aqui, 20 tanto aqui, 40, 28, 29, 28, 40, 44. Soma tudo, deu os 102. Nesse mapinha aqui, do talhão 1, o que nós colocamos? Quanto que deu de carbono no cerrado em condição original, de 0 a 10, no solo argiloso. 10 a 20, 20 a 40. Se nós olharmos, então, bom, entramos aos 38 anos, entrou agora com manejo, nós temos mais carbono que a condição nativa, que é o cerrado em solo argiloso. Isso no talhão 1. Alta na região, a zona de alta produtividade. Na zona de baixa, já deu menos. Então, hoje, 91 toneladas. Né? Se nós pegarmos a outra... Desculpe. Em relação à média de todos os talhões.
Se nós pegarmos e compararmos agora sim com a cerrado em condição natural, nós vimos que na área de lavoura tem menos, mais de 0 a 10, maior de 10 a 20 e 20 a 40. Então vem muito do sistema que foi usado nesses últimos 11 anos. Então nós já temos um teor de carbono bem maior do que o cerrado original no solo argiloso. Na região de baixa não foi tanto, a diferença não é tanto, mas nós conseguimos fazer talhão por talhão esse balanço de carbono, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. O que foi observado? Foi observado, bom, vamos pegar outro talhão 2, mais ou menos a mesma coisa, mais carbono, né, nos alta produtividade e um pouco menos em baixa produtividade nas regiões. Mas acúmulo de carbono nesse manejo em zonas que no cerrado em condição nativa não tinha. Então isso veio pelo manejo, veio pelo histórico de plantas de cobertura propiciar o crescimento da planta para o grão e vai somando isso, e foi o que nós encontramos. Então nós conseguimos fazer, né, um balanço depois em termos de ganho de média, e foi visto que o grande ganho de carbono nesse caso, nosso caso piloto ali, foi nas profundidades maiores. Então é a região que flutua menos o carbono e que não é o aporte da superfície que deve ser jogado o carbono para lá, mas sim via sistema radicular. Sistema de plantas, esse sistema de plantas que ele usa bastante no sistema radicular. E solo argiloso. Aqui também, ainda em solo argiloso, repete mais ou menos o caso. Repete. Bom, agora nós temos solo arenoso. 3,5% de argila, Halles. 3,5% de argila, é baixo. Mas nós, na coleta, nós pegamos, tiramos até foto, né, Buffon, do estilosante, raiz a 50 centímetros de profundidade, que é a espessura de um lápis nessas áreas. Então foi um mix, como o Buffon falou, naquelas áreas arenosas, que foram 2 anos de mix para depois entrar a cultura. Mas nós tivemos também, ó, no solo com 3 e pouco a 4% de argila, tivemos mais carbono no solo, nesses 38 anos, e depois tem os últimos lá. Lá não foi tanto, lá a abertura foi dessa área, foi mais recente, né? Foi recente que entrou, é agora que entrou a primeira soja, né? Foi a primeira. 2 de cobertura e entrou a soja. Mas o estoque bem mais baixo, né? Que nós estamos aqui, ó, em 40 toneladas, a 30 e poucas toneladas, então um estoque 1/3 do solo argiloso, mas na área manejada, nós com maior estoque que a condição do cerrado arenoso. Aqui tem os três, tem o talhão 26, área nova 1 e repete área nova 2. Então, essa experiência aí desse estoque de carbono de levantamento que nós fizemos, desses 4.300 hectares, eles um número diferente, mas se repete. Aumenta o estoque em relação à condição nativa. Então é algo assim que, não, a condição nativa é que não passa daquilo na natureza. Não, pelo contrário. Nessas condições ali de solo e de clima, que lá tem um clima um pouco diferente, que já mais perto de Rondônia, chove mais, né? Que ela vem da Amazônia e entra por ali, as frentes, né? Os rios d'água que vem da Amazônia. Mas esse é o tipo de comportamento. Se nós colocarmos aqui, ó, ganhos e perdas de carbono, né? Nós temos aqui os lotes, os talhões. Nós vamos ver que de todos eles nós temos 4 que, em relação ao cerrado, nós tivemos 4 que foi menor do que a condição original. Se nós compararmos com a média da lavoura, nós temos 9 abaixo da média. Isso quer dizer, o nosso referencial não é a condição nativa. O nosso referencial é o nosso manejo. Nós temos um potencial de crescimento enorme aqui ainda, né, em todas essas áreas, com manejo, com plantas de cobertura, com equilíbrio biológico, com equilíbrio químico. Mas é algo que, até outro dia nós estávamos falando, nós aqui no Rio Grande do Sul ainda não conseguimos perceber bem
mas naquela região o desenvolvimento do perfil é muito importante e é considerado pelos produtores. Nós não consideramos muito. Então, desenvolvimento do perfil se pode fazer rapidamente, como de alta performance, né? Com métodos mecânicos e métodos biológicos, né? E que se consegue. Então, nós temos ainda um grande potencial numa área que, aparentemente, comparar com o nativo, já está tudo equilibrado. Quer dizer, aquela história da nossa teórica lá que tem uma saturação do carbono, parece não existir. A nossa conjectura é que não existe para essas condições. Ainda está longe de atingir, né, o potencial de adicionalidade, que depois o Rafael vai dizer. O que hoje está gerando crédito é adicionalidade. Quanto é que a partir de hoje, quanto é que eu consigo subir mais? Que é o que vai remover a atmosfera para o solo. Essa é a adicionalidade, né? Bom, se nós colocarmos de outra maneira a mesma propriedade, e nós fizemos uma continha ali, eu e o Thelmo fizemos algum tempo, e computamos. Esses números que aparecem é quanto que tem em relação ao cerrado. Então, o que tinha no talhão menos o do cerrado. Então, vê lá, se tem valor negativo e positivo. Positivo tinha mais que cerrado, negativo menos que cerrado. Os marronzinhos, negativo. E os verdinhos, positivo. Então, nós tivemos aí uma boa parte da propriedade que são bem mais do que o cerrado. Nós sabemos que carbono vezes 3,67 dá CO2, ou CO2 tem um peso molecular 3,67 vezes maior que o carbono. Logicamente temos 2 de oxigênio junto no CO2, né? Então, para transformar carbono em CO2 equivalente, que é o que é gerado, porque depois as emissões são tudo CO2, então para fazer a adição menos a emissão, tem que transformar tudo em CO2. Esses são os números, então e multiplicado pela área. Então nós temos números bastante grandes, né? E em toneladas, 4.000 toneladas. É isso aí, 1.262 toneladas. Isso é tonelada porque é o valor que tem ali, o 5,4 vezes a área, tem 800 e poucos hectares. Bom, nós fizemos aí uns outros cálculos em termos de custo médio, Rafael, mas só para exercício, né? Então, se fosse gerar tudo isso aí fosse transformar em crédito pelo valor médio, né? Bom, mas o que é importante, né? Nós tivemos aí 2.466 hectares, onde nós tivemos aí um grande acréscimo, né, de carbono em relação à terra verde por manejo. Lógico que os manejos para ter adicionalidade, depois nós ia ter que usar outra estratégia e aí por diante. Mas, logicamente, é tudo carbono que está armazenado no solo, não foi para a atmosfera. Se nós olharmos assim, os talhões, nós tivemos talhões, assim, uma série de talhões que teve alto carbono, né, e outros talhões são manejos diferentes, época diferente, plantas diferentes, talhões com um valor bem mais baixo, né, de carbono armazenado. Então nós temos aí, ó, dentro desse case, dentro desse caso lá da Agrícola Zanella, nós temos aí uma condição de conjecturar ainda. Isso seria quase como uma linha de base, né, que nós fizemos, mas que nós temos um grande potencial ainda de adicionar carbono nessas áreas que se transformariam em crédito, que depois seriam o tal do crédito que, no caso, o Rafael vai falar depois, aí, poderia ser comercializado. Pode complementar, professor. Só te dar os parabéns aí pela síntese, né? É um trabalho complexo, uma coisa nova para nós. Nós ainda estamos aprendendo, mas o que a gente pode dizer é que a agricultura brasileira tem um grande potencial de ser um dreno, e aí junto com o Igor aí, nós vamos aprender quais são as plantas que vão nos auxiliar nisso. Bom, para finalizar, aí, e nesse caso é o que todo mundo quer saber, como é que esse mercado, depois de tanta agronomia, se transforma em dinheiro. E aí o Rafael gentilmente aceitou esse nosso desafio. Ele se deslocou para estar somente hoje na feira conosco e ele vai trazer aí uma perspectiva de como funciona a Turban no sentido de compra desses créditos
E a gente espera, sinceramente, Rafael, que cada vez mais cases vocês tenham e que possam estimular outros agricultores, porque no final do dia o que a gente vai ter é uma agricultura de melhor qualidade e, oxalá, o agricultor brasileiro sendo valorizado por isso. Muito obrigado, Rafael, por estar presente aí conosco. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite em nome de toda a equipe nossa da Turba no Brasil. Nos conhecemos em Cascavel, no show rural, e a conversa foi muito boa, né? Nos conhecemos no stand da Raix, a convite da Raix, nós estávamos lá, né? Agradeço o convite, professor. Pessoal, o meu objetivo aqui hoje, né, o professor pediu, é falar um pouco desse mercado, como o produtor acessa esse mercado, como a gente quantifica esse carbono, onde entra a Turba, qual o papel da Turba no Brasil, né, desde o ano passado, aí, que foi quando a gente veio para o país. Eu sempre gosto de começar a apresentação, eu acho que isso não é novidade para ninguém, infelizmente, né? A gente vem passando por problemas climáticos, não só no Rio Grande do Sul, mas isso é Paraná, é Santa Catarina, é MS, MT, né? Eu acho que o Brasil todo, né? O Rodrigo está aqui também, viaja o país todo, né? Isso é uma dificuldade em todo o país. E a gente precisa trabalhar com práticas que a gente consiga mitigar esses problemas de alguma maneira, tá? Então, como a gente faz para aumentar a resiliência da nossa produção e ao mesmo tempo proteger margens, né? Agregar algo dentro da propriedade? Dentro da agricultura de carbono, a gente tem práticas de agricultura de carbono e benefícios que a gente consegue trazer quando a gente acessa certificações. Dentro de práticas de agricultura de carbono, a gente tem culturas de cobertura, rotação de culturas, plantio direto, integração lavoura-pecuária, quando a gente já começa a partir para a área de pecuária, insumos biológicos e pastejo. Benefícios econômicos. Automaticamente, quando você está trabalhando com uma agricultura regenerativa, a gente está falando de um aumento de produtividade automaticamente. Às vezes tem produtor que me questiona assim, tá, mas por que eu não estou tendo benefício agora em cima de plantio direto? Faz 40 anos que eu trabalho plantio direto já, então estou sendo penalizado por isso, por eu já fazer plantio direto há tanto tempo. Eu falo muito pelo contrário. Se você não fizesse plantio direto há 40 anos, eu não tenho dúvida nenhuma de que a tua rentabilidade nesses últimos 40 anos não chegaria perto, né? Não tem comparação ao crédito que você ia receber. Você não ia receber nada de crédito perto do que você produziu. O crédito de carbono não ia pagar a tua produção dos últimos 40 anos. Tá? Então, sim, você já foi beneficiado por fazer plantio direto há tanto tempo. Isso eu vejo em muitos casos, principalmente eu estou sediado em Ponta Grossa, atuo na região dos Campos Gerais, principalmente com as cooperativas do Grupo ABC. Né? Então a gente vê muito isso, muito esse questionamento. O produtor ter a impressão de estar sendo penalizado por fazer tudo certo há tanto tempo. Mas o que ele agregou em produção nesses últimos 30, 40, quase 50 anos, que é o caso da Fazenda Mutuca em Ventania, em produção, valeu muito mais do que propriamente o crédito que ele recebeu. Aumento de resiliência climática e automaticamente proteção de margens, né? O Brasil, sem dúvida nenhuma, já é um dos países mais sustentáveis do planeta, né? Aqui a gente está colocando, né, em milhões de hectares. Estados Unidos liderando com 44, isso safra 22-23, isso aqui já provavelmente já tem mudado. Safra 22-23, Estados Unidos 44 milhões de hectares, Brasil com 43 milhões de hectares, né, de plantio direto. Só que o potencial nosso ainda é muito grande. 41% dos agricultores ainda no Brasil ainda revolvem suas áreas. 63% dos pastos do Brasil estão degradados e 83% dos pastos operam em um sistema sem sistema integrado. Tá? E o que a Turba faz? A Turba, a gente viabiliza essa transição do produtor de uma agricultura usual, normal, aí, para uma agricultura regenerativa e dá acesso a esse produtor, né, a programas de geração de créditos. É isso que a gente faz. A gente trabalha em cima de projetos e em cima da certificação para o produtor ter acesso aos créditos de carbono. Então, pensando num passo a passo desse mercado, primeira coisa, empresas querem reduzir a pegada de carbono delas. A gente está vendo, acho que várias empresas, uma que eu sempre uso de exemplo é a Heineken. A Heineken é uma empresa que entre 2030 e 2040 ela vai se tornar carbono zero. E automaticamente está ouvindo falar muito o quê? Quem fornece cevada para a Heineken também vai ter que ser carbono zero. Ela vai ter que, ou seja, ela vai ter que compensar as emissões dos produtores dela. Para ela ser carbono zero, todo mundo tem que ser carbono zero. A cooperativa, todo mundo.
alguém vai ter que compensar. Então esse mercado ele tende a crescer muito, principalmente a partir de 2030, né, que é onde começa a vencer esses contratos, começam a vencer Heineken, Volkswagen, Microsoft, todas essas grandes. Até eu tenho um dado na frente aqui que mostra que 90% das empresas globais têm algum pacto, algum tratado aí de ser carbono zero nos próximos aí 15 anos, vamos pensar assim. A Turba, nós criamos programas, né, com foco em resultado, né, em maximizar o máximo possível esse sequestro de carbono. Os produtores adotam práticas. Isso eu falo assim, muito produtor se preocupa. Mas o que será que eu vou ter que fazer de tão diferente assim? O que a gente está vendo na prática é que basicamente é o que o produtor já faz. O produtor já faz muita coisa. A gente simplesmente tenta achar uma adicionalidade para esse produtor. E normalmente essa adicionalidade está em tempo. Eu vou dar um exemplo da Fazenda Mutuca de novo. A Fazenda Mutuca trabalha com mix. O mix dela era 35, 40 dias, não me pergunta a variedade, que senão vocês me pegam aqui. 35, 40 dias. Eles estão mudando o mix deles para colocar um mix de 70 dias no campo. Aumentar 30 dias o mix dele no campo. Ou seja, essa é uma adicionalidade que a Verra aceita. Aumentar o período de mix no campo, já que eles já fazem esse mix. O produtor faz cobertura com aveia. Adiciona uma leguminosa. Né? Adiciona uma leguminosa no meio da aveia, torna o produtor elegível também. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que aqui, quem é produtor aqui faz plantio direto? Há quanto tempo? 25 anos. Então, eu já adianto. Plantio direto, infelizmente, não é uma adicionalidade. Porque o senhor já faz. Então, eu falo sem medo nenhum de errar. Hoje eu estou falando para os casos nossos que eu estou acompanhando. E espero em breve estar acompanhando os casos no Rio Grande do Sul também. A principal adicionalidade que a gente está vendo hoje no país, na região sul, no MS que a gente está acompanhando, MS até tem muita área de gado. Então, você tem outras práticas para fazer. Mas pensando em agricultura, que é o principal foco nosso, Paraná hoje, sem dúvida nenhuma, mix de cobertura, trabalho com cobertura é a principal adicionalidade que a Verra está aceitando para tornar produtor elegível. É mix de cobertura sem dúvida nenhuma. Até tem um slide aqui que mostra práticas obrigatórias, plantio direto e cobertura. A Turba, nós quantificamos o impacto, tá? E a certificadora valida os créditos. A certificadora, que a Verra que vai falar assim, o produtor Telmo tá certo já que emitiu 1 tonelada por hectare em 150 hectares. Beleza, com essa certificação eu consigo negociar todo o crédito de carbono que eu gerei na propriedade do produtor Telmo. Empresas compram créditos e compensam suas emissões e os produtores recebem isso no final de todo esse processo. O produtor recebe o valor ele é em dólar ainda, né? Porque toda a negociação ela é feita fora do país. Né? A nossa empresa, né? Falando da nossa empresa, a gente negocia isso na Europa hoje, mas mesmo negociado na Europa é em dólar, né? O valor é em dólar. Hoje a Turba ela atua basicamente em 4 países, aumentando mais um país na África agora, que me fugiu agora o país, vocês me perdoem. Mas vamos falar nesses 4 países, são os principais mercados nossos hoje. Marrocos, Nigéria e Etiópia, que já vem de um trabalho de mais ou menos 5 anos. Produtores lá já estão recebendo os créditos de carbono por práticas de agricultura regenerativa. Lá já estão recebendo os créditos. E a gente em 2024, né, finalzinho de 23, em 24 a gente começou toda a estruturação no país. E começamos a prospecção e recrutamento de produtores a partir de agosto do ano passado. A gente inicia a nossa operação dentro do Brasil, tá? A Turba vem para o Brasil, então começa a operação. Encerramos agora, final do mês de março, esse recrutamento de produtores para a primeira safra, que a gente chama, né? A primeira colheita de crédito de carbono. Só que agora em abril a gente já inicia a segunda colheita. A gente já começa o recrutamento de produtores para a segunda, a partir do mês de abril. Então, dentro do programa, pensando em obrigações, né, em trabalhos do produtor, o que é responsabilidade do produtor. Assinatura do contrato, existe um contrato que é assinado junto à Turba, seguindo padrões que a Verra exige. Esse contrato, que eu já adianto, né, professor? A gente estava falando, aquela hora eu até comentei, tem gente que assusta. Por uma exigência da Verra, esse contrato ele tem que constar no contrato 20 anos de permanência.
Só que nós da Turba, a gente conseguiu que a gente tirou... Vamos supor, o produtor está no nosso programa há 8 anos. E ele chega no momento que ele fala, cara, não é mais viável para mim isso aqui. Tá mais me dando trabalho do que me ajudando. O produtor é livre para sair a hora que ele quiser. Né? Só que a gente sabe que isso não vai acontecer porque se todo ano o produtor está recebendo algo sobre esse manejo, né, não tem por que sair do programa. Implementa práticas elegíveis, tudo que a gente conversou até agora, o produtor implementa, compartilha dados de produção, que aí vai entrar a adubação que foi feita, quantas aplicações foram feitas, maquinários que o produtor usa. Por que isso? Porque a gente precisa calcular a emissão de gases também da propriedade, para a gente poder quantificar no final, fazer quanto ele sequestrou, né, menos a emissão de gases que ele teve, para a gente poder ter o crédito que foi gerado nessa área. E posteriormente recebe pagamento. Nós da Turba, a gente cria ou recebe um polígono das áreas, auxilia na definição e implementação de práticas para maximizar o máximo de sequestro, fazemos a checagem de elegibilidade, compartilhamos descontos com parceiros, né? Então a gente está criando uma rede no país hoje de parceiros que o produtor que tem área certificada consiga acessar desconto com parceiros, parceiros de sementes, parceiros de maquinário, parceiros de insumos, de defensivos. Independente do parceiro, a gente está buscando fechar essa rede no país o máximo possível para que a gente consiga levar mais esse benefício para o produtor. Tá? Fazemos as amostragens de solo, quantificamos o sequestro, gerenciamos o processo e fazemos a venda. Todo esse processo aqui, ele é de nossa responsabilidade e nosso custo. O produtor não tem custo algum dentro desse programa. A amostragem de solo, quanto que eu tenho que pagar? A Turba custeia todo o programa ao produtor. Todo o custo operacional ele é nosso. Aí como que funciona? A gente só recebe algo, nós da Turba só recebemos algum tipo de valor e pagamento quando o produtor recebe. O produtor vai receber lá, o produtor Telmo de novo, vou usar ele. Vai receber lá $1.000 pelas áreas dele, por exemplo. 35% do valor é da Turba para custear todo esse programa que eu falei. Todo o programa que eu acabei de passar para vocês. A certificação, existe um custo para certificar essa propriedade, existe um custo da amostragem de solo, equipe a campo, dando assistência técnica e tudo mais. 35% é do produtor, 65% é do produtor e 35% é da Turba do valor recebido no final. Ah, o produtor não recebeu. Pode acontecer, não sabemos. A Turba também não recebe nada. Então vocês podem ter certeza que a gente vai trabalhar o máximo possível para vocês receberem o máximo possível também. Porque a gente depende do sucesso de vocês, produtores, para ter o nosso sucesso também. Não, então se o produtor não conseguiu gerar os créditos, ele não paga nada. Ele não paga nada e automaticamente a gente também não recebe nada. Né? Mas o produtor, momento algum, o produtor vai ter custo algum. Ah, por exemplo, ele não gerou crédito, mas a Turba gastou na propriedade dele R$1.000, vamos supor. Então esse custo ele tem que pagar para a Turba. Não, isso não existe. Né? A gente está assumindo um compromisso com o produtor, onde o custo operacional ele é todo nosso e a gente depende do sucesso do produtor para a gente poder também receber alguma coisa. O que eu tinha falado anteriormente, práticas obrigatórias, né? Lá embaixo tá, garantem elegibilidade ao programa. Por que eu falei dos mix de cobertura? Plantio direto, eu pelo menos, sinceramente, nas áreas que eu atuei aí nos últimos anos, eu não conheço produtores que não trabalhem com plantio direto, eu não conheço. Eu acho que 100% dos produtores que eu atendi até hoje já trabalhavam com sistema de plantio direto. Então por isso eu falo, culturas de cobertura, né, os mix de cobertura, né, trabalhar com culturas de cobertura, sem dúvida nenhuma, é a principal adicionalidade pensando no país hoje. Tá? Pensando no quanto a gente está avançado. Quando a gente vai para países que a gente já atua, Marrocos, por exemplo, plantio direto é quase inexistente lá. É uma prática que traz elegibilidade automática ao produtor. Assim como o mix faz para nós hoje aqui. Assim como o mix de cobertura faz para nós no Brasil hoje. Tá? Práticas complementares. A gente fala que ela aumenta o potencial de captura. Né? Aí entra rotação de culturas, uso eficiente de N, inoculação, sistemas integrados, manejo integrado, remineralização do solo, né? Que o pessoal hoje está começando a se falar muito em pó de rocha, né? Tudo isso aqui que a gente coloca em práticas complementares, a gente, cada vez mais no país, a gente vai tentar trazer elas para o lado de práticas obrigatórias, para o produtor poder ter mais opções. O produtor vai trabalhar com adubação organomineral.
quem sabe, daqui a alguns anos a gente consiga colocar ela como uma prática obrigatória que torne o produtor elegível. Mas hoje, infelizmente, dentro dos padrões VEA, pensando em Brasil, né, eu falo que a maior oportunidade está em cima dos mix de cobertura, sem dúvida nenhuma. Dentro do modelo biogeoquímico, nós trabalhamos com sensoriamento remoto, os dados climáticos de acordo com o talhão que a gente está trabalhando, não é de acordo com o município, de acordo com o estado, é de acordo com o talhão que a gente está trabalhando com o produtor, e propriedades do solo dentro daquelas análises que a gente faz, né, no início do projeto. O produtor nos passa informação de preparo de solo, adubação, culturas e irrigação. A gente abastece tudo isso no modelo biogeoquímico, que é um modelo criado pela turma, criado em Marrocos, né? E ali a gente consegue as informações da geração do crédito, né? Onde a gente tem as emissões de gases e quanto foi sequestrado de carbono. A gente faz tudo isso dentro de um modelo biogeoquímico patenteado por nós. O modelo, mais ou menos, só para vocês darem uma olhada, é aquilo ali. Então a gente facilita a coleta de dados, otimiza o número de amostragens de solo para a gente ganhar tempo, né? E transparência nos dados de modelagem, né? Também ajudando a ganhar tempo, sem dúvida nenhuma. Então podem ver lá, a gente trabalha por talhão, é o talhão que o produtor escolher, não é a gente que escolhe talhão melhor ou pior, não é isso, é o produtor que escolhe o talhão que ele quer trabalhar. Assim como as práticas que ele vai fazer, o produto que ele vai usar, é por decisão do produtor. Não somos nós que decidimos nada. Aqui é o que eu falei, ó. 92% das empresas, né, do PIB global aí, possui alguma meta de descarbonização, né? E a demanda de créditos vem aumentando. Aqui são algumas empresas que já estão atuando nesse mercado de créditos de carbono, né? E ali a gente tem a crescente da demanda aí nos últimos anos e nos próximos anos. A gente vem de uma demanda de 31 milhões de toneladas em 2016. Em 2024, a gente já chegou em 300 milhões de toneladas. A projeção da Verra é que em 2030, esse mercado seja de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas em 2030. Uma projeção de acréscimo aí de 28% ao ano, mais ou menos. Até não está no próximo slide, mas já vou compartilhar. Pensando em valores. Atualmente, vamos pensar assim, um crédito é 1 tonelada, tá? O crédito de carbono hoje está custando, eu não vou pôr imposto, não vou pôr nada, tá? Daí podem calcular imposto depois, mas o valor bruto global por volta de 28 a 30 dólares, tá? O crédito por hectare. A Verra estima, devido a esse crescimento até 2030, que esse valor chega em 2030 por volta de 60 a 70. Isso é uma estimativa deles, né, que eles passaram nessa projeção para nós. Então essas práticas de agricultura sustentável, né, de baixo carbono, o que a gente está, né, buscando? Aumento de produtividade, resiliência climática e resiliência de culturas e receita pelos créditos de carbono. Benefícios de trabalhar, né, dentro do nosso programa. Adesão e apoio agronômico, isso daí vai ter o tempo todo, o produtor que entrou no programa ele vai ter todo o acompanhamento. Flexibilidade, que nem eu já falei, o produtor escolhe a melhor prática para a área dele, o melhor mix que vai se encaixar no padrão dele. Não somos nós que escolhemos para o produtor. O produtor escolhe o que é melhor para ele. Independência, demanda, a gente busca os compradores, a gente garante a venda desses créditos, até porque é do nosso interesse também fazer a venda desses créditos. Então a gente vai garantir a venda para o produtor. E alinhamento, a gente só ganha algo quando o produtor ganha. Se o produtor não recebe nada, a gente não recebe nada também, tá? Outra coisa que não está em slide, mas eu acho que vale falar, a gente conversou, professor, anteriormente, além do crédito, existem outros benefícios que o produtor acessa também com crédito de carbono. Eu vou citar um deles que eu acho que é um que muito produtor usa, conversa com os bancos aí, financiamento bancário, financiamento para safra. Hoje os bancos, a gente ouviu isso aí de um banco no Paraná, ele falou assim, cara, meu sonho, eles falaram para nós, nosso sonho era que chegassem produtores com certificados da Verra na mão aqui para nós. Porque os bancos, eles querem acessar os fundos verdes internacionais. O juro é muito mais baixo. Muito mais baixo que eu digo, não pode ser que não seja tanto, mas o juro é mais baixo, tá? O banco, ele quer acessar, porque o banco que tem um certificado na mão, o banco aumenta a competitividade dele. Ele tem um juro menor do que o concorrente dele, né? Então a gente sabe de alguns bancos que já estão atuando.
Itaú BBA atua hoje nesse mercado, BTG Pactual atua nesse mercado, Sicredi, se não começou, está começando agora também. Então, muito banco está buscando isso daí. Provavelmente, devido à rastreabilidade, digamos assim, o produtor está fornecendo informação, está cuidando, está fazendo um manejo sustentável. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 1, 2 anos aí, seguro agrícola vai ficar mais barato também. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque já está sendo conversado sobre isso, tá? Pessoal, meu contato tá ali. Fiquem à vontade. Quem quiser me ligar, mandar WhatsApp, eu tô à disposição de todos. Eu tô um pouco longe do Rio Grande do Sul, tô no Paraná. Fico sediado em Ponta Grossa. Mas quando estiverem lá, estão convidados a conhecer nossa estrutura lá, produtores que atuam junto com a gente lá na região. Sintam-se convidados para conhecer, visitar o nosso estado lá também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Rafael, diretamente dos Campos Gerais do nosso Paraná. E foi uma alegria. Queria convidar os 3 painelistas, por favor, e chamar meus estudantes aí, que vão dar um mimo como uma homenagem a vocês aí pela contribuição. Acho que foi um painel muito, muito válido, né?